Opa, gurizada! Sejam bem-vindos ao canal FC Dados. Eu sou o João Wagner, sou um cientista de dados e resolvi praticar fazendo testes tentando adivinhar os jogos do Brasileirão Série A. Não recomendo que considerem isso aqui como resultados garantidos, mas a brincadeira aqui é usar a ciência de dados para tentar chegar o mais perto possível de como os jogos vão ser. Aí, cada um faz o que quiser com essa informação. Não vou assumir nenhuma responsabilidade, mas vou tentar cada vez mais acertar. Para isso, vou criar modelos baseados nas mais variadas formas de ciência de dados. E esse primeiro modelo, que é o que eu vou usar para a rodada de hoje, esse vídeo feito às pressas para tentar adivinhar, eu chamei ele de MP0. Então, esse primeiro sistema é simples. Eu simplesmente peguei os dados dos resultados dos times em seus campeonatos estaduais, tentei fazer mais ou menos um compilado de forças desses times e assim criei um sistema para tentar acertar como serão os jogos dos times, certo? Dito isso, vamos direto ali às análises. O primeiro jogo é Vitória e Remo. Aí a gente já começa complicado, porque o Vitória tem esses resultados no campeonato estadual dele, e já o Remo tem só um jogo, um joguinho só, e ainda contra um time de baixa expressão. Com base nesses dados, o sistema MP0 me retornou as seguintes probabilidades. O Vitória do próprio Vitória, né, de 1-0, com 26% de confiança. A segunda probabilidade que ele analisou seria um empate de 0-0 entre os dois, e a terceira probabilidade, um empate de 1-1. Uma coisa importante, até pela falta de dados desses times contra si mesmos, provavelmente isso já vai mudar bastante na próxima parcial, quase todos os jogos é com poucos gols. As probabilidades que ele analisa, que ele enxerga, ele está sendo muito conservador, sempre chutando para baixo. Acho que tem uma partida ali que em algum momento ele imagina que algum time vai fazer 3 gols, mas via de regra, partidas tudo de 1-1, 1-0, 2-1, 2-0, ele foi muito conservador na quantidade de gols. Então, voltando, né, a probabilidade principal que ele bota é uma vitória do Vitória, mas ele ainda assim, nas outras duas chances, ele joga para empate. Vamos ver o que vai acontecer. Próxima partida, Atlético Mineiro contra Palmeiras. Aí, nós temos do Atlético Mineiro esses resultados no campeonato estadual dele, né? Enfrentou só o Cruzeiro, assim, de time de maior relevância, e já o Palmeiras, nós temos esses resultados aqui, já enfrentando um número bem maior de times da Série A. Com base nestes dados, o MP0 retornou para nós probabilidade de empate de 1-1 de 27% de confiança, o Atlético Mineiro vencendo de 1-0 com 18% sendo a segunda maior probabilidade, e o Palmeiras vencer por 1-0 sendo a terceira maior probabilidade com 16%. Indo para a próxima partida, Curitiba e Bragantino. Nessa daqui nós temos os seguintes resultados do Curitiba, no campeonato estadual dele, ali com um time de relevância, o Atlético Paranaense. E o Bragantino, nós temos já um número maior de confrontos com times da Série A. Aqui estão as partidas dele mais recentes. No máximo, eu peguei 5 partidas de qualquer um dos times. Nesse contexto, o MP0 entende que 26% de chance é do Curitiba perder por 1-0 para o Bragantino. Depois, a segunda probabilidade, 21% de ser empate de 0-0. E a terceira probabilidade, 16% de ser um empate de 1-1. Indo para a próxima partida, nós temos Internacional e Atlético Paranaense. No campeonato estadual, o Internacional tem esses resultados, sendo o Grêmio o único time de maior relevância que enfrentou. E o Atlético Paranaense
só mesmo enfrentando o Curitiba de maior relevância, tendo esses outros resultados para análise do MP0. E com base nisso, ele retorna 26% de chance do Internacional vencer de 2-1. Depois, na segunda probabilidade, 19% do Internacional ganhar de 1-0. E ainda uma terceira probabilidade do Internacional ganhar de 2-0. Ou seja, o MP0 acredita realmente que o Inter vai ganhar. Porque se vocês forem ver as outras partidas, ele varia entre resultado de final de partida. Aqui ele já não ele só alterou as quantidades de gols, mas manteve a vitória do Inter como algo que ele entende como certo. Indo para a próxima partida, Fluminense e Grêmio. Fluminense tem 4 partidas para a gente analisar, sendo que enfrentou o Flamengo ali de primeira divisão, e o Grêmio só enfrentou o próprio Inter de time de primeira divisão, né? E tem essas outras partidas para considerar. Com base nisso, o MP0 retornou probabilidade de 25% do Fluminense vencer de 2-1, probabilidade de 19% do Fluminense empatar em 1-1 e uma probabilidade de 15% do Fluminense vencer de 3-2. Se eu não me engano, essa é a única partida onde o MP0 indicou um time fazer 3 gols. Não sei se isso significa que o Fluminense tem um ataque muito bom na análise dele ou o Grêmio uma defesa muito ruim. Mas seja como for, ele dá como terceira probabilidade 3-2 do Fluminense contra o Grêmio. Indo para a próxima partida, nós temos Chapecoense e Santos. Chapecoense tem esses resultados aqui no campeonato estadual deles. Eles não têm nenhum time de primeira divisão ali para comparar. E o Santos tem estes resultados. Já é o oposto. O Santos enfrentou 3 times de primeira divisão para análise do MP0. Com base nisso, o MP0 entende que 26% de chance do Santos vencer de 1-0 a Chapecoense. Depois, a segunda probabilidade, com 21% de confiança, da Chapecoense e o Santos empatarem em 1-1. E depois a terceira, outra vez empate, só que de 0-0, 15% de confiança. Próxima partida, Corinthians e Bahia. Corinthians tem esses resultados no seu campeonato estadual. O Campeonato Paulista é o que tem mais times de primeira divisão, então é onde o MP0 ele vai ter maior chance de ter uma ideia da força daquele time contra times de primeira divisão, mas não necessariamente contra os que ele vai enfrentar. A gente só vai conseguir ter uma base maior disso realmente quando eles começarem a se enfrentar justamente nessa primeira rodada. Já o Bahia tem isso daqui, única amostra, o Vitória de primeira divisão, os outros times já de menor expressão. Com base nisso, o MP0 entende que a maior probabilidade, 24%, é que o Corinthians vença o Bahia por 1-0. A segunda probabilidade, um empate de 1-1, com 21% de confiança, pode ver que é próxima. Tanto a chance do Corinthians vencer quanto do empate, elas são muito próximas, quase não tem diferença. E a outra chance também do Corinthians vencer por 2-1, daí de 15% de confiabilidade. Oitava partida, São Paulo e Flamengo. São Paulo e Flamengo. Nós temos aqui no Campeonato Estadual Paulista muito forte, como eu já disse outras vezes, os resultados do São Paulo aqui. E nós temos o Flamengo, que também é um campeonato com alguns times de primeira divisão. Nós temos isso daqui. Inclusive aqui o Flamengo enfrentou 2 times de primeira divisão. Com base nisso, o MP0 chegou às seguintes conclusões. 25% de confiabilidade de um empate de 1-1. 19% de chance do Flamengo vencer o São Paulo por 1-0. E 16% do São Paulo vencer o Flamengo por 1-0. Pode ver que flutuou bastante, ali mais o palpite é de baixos gols, mas deu 3 possibilidades. O empate, a vitória de um ou a vitória do outro, sendo a maior chance o empate. A nona partida, Mirassol versus Vasco. O Mirassol lá no Campeonato Paulista, enfrentando times de primeira divisão. E o Vasco aqui
enfrentou o Flamengo de primeira divisão, para a gente ter uma noção. O MP0 indica as seguintes probabilidades: um empate de 1-1 com 26% de confiança, vitória do Mirassol de 1-0 com 19% de confiança, ou uma vitória do Vasco por 1-0 com 16% de confiança. Flutuou parecido com a partida anterior. E agora a última partida para a gente tentar prever: Botafogo e Cruzeiro. Botafogo vem desses resultados no Campeonato Estadual, não enfrentou nenhum time de primeira divisão. E o Cruzeiro vem desses enfrentando o Atlético Mineiro de primeira divisão. O P0 entende como a maior probabilidade a vitória do Botafogo por 1-0, 25% de confiança. A segunda probabilidade, um empate de 1-1 com 20% de confiança. E a menor probabilidade entre as três, mas ainda no top 3, uma vitória do Botafogo de 2-1 com 16% de confiança. Aqui, gurizada, eu apresentei para vocês esse modelo, o MP0. Ele é um modelo simples e me baseei nos dados dos campeonatos estaduais. Agora vamos ver a prova, o quanto ele vai acertar, o quanto eu vou refinar ele, até a gente criar outros sistemas e poder compará-los então. Mas com base em ciência de dados, esse modelo chamado MP0, que é o modelo simples, trouxe essas previsões para nós. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo e se ele lhe trouxe alguma utilidade, por favor, não esqueça de deixar um joinha, se inscrever para acompanhar as próximas previsões e vamos junto comigo se desenvolvendo na ciência de dados, analisando e tentando entender quais são as chances que nós temos nos mais variados jogos. Um abraço e até a próxima, gurizada.